Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, por estarmos reunidos juntos na tua presença, Senhor Deus, e como é bom estar na tua presença, Senhor Deus, como é bom olhar para ti, Senhor Deus, como diz assim, eu quero te ver, eu quero te experimentar, eu quero beber da tua água que brota do teu trono. Nós queremos nos alimentar da tua palavra, Senhor Deus, nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós temos sede e fome da tua presença, Senhor Deus, e nós estamos reunidos aqui hoje, um pequeno grupo, Senhor Deus, porque nós temos fome da tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que o Senhor venha estar falando às nossas vidas, que o Senhor venha estar nos enchendo com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha estar derramando desse poder tão grande, desta água que brota da rocha, água fresca, água cristalina, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa comida, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem tem nos guardado. E nós te louvamos nesta noite, ó Deus, pelo que Tu és. Obrigado pelas maravilhas, obrigado, Senhor Deus, pelo dia, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos, obrigado pela nossa família,
Obrigado pelos amigos, pelos irmãos, pela tua igreja, pelo teu templo, pela tua palavra que não volta vazia, pelas tuas promessas que tu firmaste conosco, pela aliança que um dia o Senhor firmou conosco, Senhor Deus. Nós te louvamos porque sabemos que nenhuma das tuas promessas pode ser rompidas e quebradas. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus tão maravilhoso e nós estamos na tua presença nesta noite, Senhor Deus, e queremos entrar no Santo dos Santos e experimentar daquilo que o Senhor tem de melhor. Fala conosco, Senhor Deus, fala aos corações, entra nas nossas famílias, entra nos lares, entra nas nossas casas, entra em nossos corações, venha habitar em nós, Espírito Santo, venha derramar chuvas de avivamento, venha acender a lâmpada do nosso coração, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar fazendo a diferença em nós, que possamos resplandecer a tua glória, o teu poder, a tua majestade, onde nós pisarmos, por onde nós passarmos, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos nesta noite, glorificamos o teu nome e te bendizemos, ó Deus, pelo que tu és. Se conosco, Senhor Deus, nesse tempo que estaremos juntos. Cerca as nossas vidas com os teus anjos agora. Cerca-nos com o teu Espírito Santo. Derrama, vem tomar o controle de todo o nosso ser. Dá-nos ouvidos, o coração para estarmos sendo saciados nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amados, amém. Obrigado por todos estarem aqui hoje, reunidos. Estamos aqui hoje juntos, né? Mais um encontro. Todas as pessoas que foram aí faladas. Eu não consigo ter a visão de todos que estão aqui, então não consigo falar o nome de todos. Mas é uma alegria muito grande toda terça-feira que estamos aqui. Quase que eu não conseguia falar hoje, que eu estava um pouquinho com tosse. Mas Deus nos abençoa, né? Deus, ele nos transforma. Deus, ele é poderoso. A Débora mandou algumas coisas para mim lá e o Espírito Santo falava, nós não podemos deixar de estar juntos hoje, né? Eu acho que Deus tem tido encontro conosco aqui às terças-feiras, né? Nós já estamos nos acostumando, né? Deus já tem arraigado isso em nossos corações. E é uma alegria muito grande, né? Ter a participação de muitas famílias, do Alex aí e da Jennifer, que eu estive na igreja deles pregando domingo, foi uma bênção muito grande, também a ceia do Senhor, e é uma alegria muito grande estarmos aqui estudando um pouquinho da palavra de Deus, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias, amados, em Atos capítulo 3, eu não sei se eu já falei sobre Atos, mas eu quero me atentar só aos primeiros versículos, porque o texto de Atos capítulo 3 é algo muito comprido, é um texto muito grande, de muitas riquezas, mas eu quero me atentar a alguns pontinhos aí em Atos capítulo 3. Louvado seja Deus. Ai, bonitinho. Eu quero ler com vocês aí o versículo primeiro, que diz assim aí, acho que todos já abriram aí, e diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à hora nona. Amém, amados? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a diferença do que Deus, como Deus age na vida da igreja, como Deus age na vida de cada um de nós e como Deus necessita de cada um de nós. Se nós olharmos esse versículo primeiro e olharmos um pouquinho lá em João capítulo 24, né, onde Jesus já havia ressuscitado, 23, 24, nós vamos ver ali que Jesus havia morrido, né? Jesus havia sido crucificado, Jesus havia dado a sua vida por nós, Jesus já havia derramado o seu sangue por nós, havia nos comprado aquele dia na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que ele se deu, Pai, ele deu a sua própria vida por amor a cada um de nós. E nós vamos ver que após o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, todos os seus discípulos se dissiparam, né? Todos eles se espalharam. Todos eles, e aqui eu queria falar um pouquinho de Pedro e de João, e um pouquinho mais de Pedro, diz a palavra de Deus que Pedro, ele voltou a fazer aquilo que ele sempre fazia, que era o quê? Ele voltou a pescar sem a ordem de Deus. Em nenhum momento nós vamos ler que Jesus mandou Pedro voltar a pescar, em nenhum momento. Em nenhum momento nós vamos ver alguma ordem para que eles se exaltassem, né? Se dissipassem, né? Se espalhassem. Ao contrário, né? Era plano de Deus na vida deles. Deus tinha um plano na vida de Pedro, Deus tinha um plano na vida de João, Deus tinha um plano para a sua igreja e Deus tem um plano para a tua vida. E diz a palavra de Deus, então, que aqueles homens, e em especial a vida de Pedro, que estamos lendo aqui em Atos capítulo 3, que Pedro, ele nega Jesus, ele fica lá
vai pescar à noite, em lugar escuro, porque o sentimento de tristeza às vezes nos leva a isto, a um lugar onde não tem mais a luz, não tem mais a glória, não tem mais o poder, não tem mais a majestade, mas a palavra de Deus nos ensina que de repente tudo muda. Quando Jesus se mostra para eles 3 dias depois, domingo de manhã, quando Jesus conversa com Pedro, falava um pouquinho isso lá na igreja domingo, que Jesus pergunta para Pedro, né, se Pedro amava, e Pedro então diz, Senhor, eu te amo, e Jesus então faz ele confessar aquele amor por 3 vezes, talvez em consequência da negação de Pedro por 3 vezes ter negado a Cristo, e Jesus estava ali selando a vida de Pedro, porque o andar com Deus é uma vida, e nós estamos experimentando isso nesses estudos que nós estamos fazendo, e um dia a dia com Cristo, vocês na tua igreja, e às vezes nós estamos em igrejas diferentes, mas Deus tem nos demonstrado, através da sua palavra, que o plano de Deus ele está agindo nas nossas vidas. E Pedro não tinha ideia o que Jesus tinha na vida dele. E de repente nós vamos ver Pedro, quando é batizado pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 2, junto com 120 que estavam ali orando no mesmo lugar, eles foram cheios de tal maneira, e a palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo é o dom de Deus e nos faz nos mover. O Espírito Santo ele faz você pregar Jesus. O Espírito Santo ele faz você pregar a palavra de Deus, você anunciar as boas novas. Isso é o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que você chora com aqueles que choram. O Espírito Santo, ele coloca você em movimento, ele faz você andar em milagres. A igreja foi chamada para andar em milagres, e de repente nós estamos lendo aqui, em Atos capítulo 3, que Pedro e João subiam ao templo porque haviam passado por uma mudança tal. De João, no final do capítulo de João, nos últimos versículos, capítulos, e aqui nós pegamos aqui o comecinho de Atos, nós vamos ver que aqueles homens não eram mais como eram antigamente. Pedro e João não eram mais como eram antigamente. Pedro já não era o homem que negou Jesus, mas Pedro era o homem que agora falava de Jesus com intrepidez, como está em Atos capítulo 2. Aqueles homens tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Deus, faz tempo que eu quero falar sobre isso conosco, que quantos de nós estamos precisando ter um Pentecostes? Quantos de nós estamos precisando ser cheios do Espírito Santo? Precisamos ser transformados como foram a vida daqueles homens, que aqueles homens colocaram fogo no mundo inteiro. Aqueles homens espalharam o evangelho com tanta rapidez, porque o Espírito Santo estava agindo na vida deles com tanto poder, amados. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está esperando os últimos dias, homens e mulheres que te põem na presença deles, porque Ele também quer nos encher com poder e glória. Também precisa de Pentecostes. Nós precisamos de um novo Pentecostes. A igreja precisa de um novo Pentecostes. Precisamos ser cheios desse fogo santo do altar. E, amados, diz a palavra de Deus aí que Pedro e João subiam ao templo para orar, a hora nona da oração, e nós vamos ver depois que a vida desses homens muda, e todo o tempo estão que orando. O homem cheio do Espírito Santo, ele quer o quê? Falar com o Pai, quer falar com Deus, ele sabe. E você e eu temos que saber de onde vem a nossa vitória. E a nossa vitória vem de onde? Vem do Senhor. A nossa vitória vem da fonte, uma fonte inesgotável. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Eu sei que passamos por lutas e provas, mas Deus é uma fonte inesgotável. Eu estava falando semana passada, onde eu fui pregar também, que Deus ele não pergunta o tamanho do seu problema. Deus ele não pergunta para você se está tudo bem com você. Deus, ele chama você para fazer aquilo que ele tem de propósito. Deus tem propósitos na tua vida e na minha vida. Deus tem plano de vitória na minha vida e na tua vida. Deus tem uma promessa de vitória. Se por nós, porque sabe. Ele sabe os seus choros, como está lá o salmista 40, Salmo 42, né? Que lá o salmista chora diante do Senhor. Mas ele diz lá no Salmo 42, versículo 5, que ainda que ele esteja amargurado, ele diz, minha alma, por que estás abatido, a minha alma? Eu ainda voltarei a louvar ao Senhor, nós ainda voltaremos a cantar ao Senhor, porque você sabe que no dia a dia nós passamos por tudo isto. Diz aí o versículo 2, olha, que no versículo 1 nós falamos um pouquinho da mudança da vida daqueles homens. Mas no versículo 2 diz assim, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ou seja, se nós vemos o versículo 2, o templo estava totalmente fora daquilo do seu propósito inicial.
Aqui diz que aquele coxo era colocado na porta do templo. Aqui não diz que aquele coxo tinha direito de entrar no templo, ele estava fora, na porta. Diz aqui que por muitos anos, todos os dias, ele era colocado aonde? Na porta do templo. Amados do Senhor, como nós temos às vezes a tendência de mudar aquilo que é tão grandioso para o Senhor. Deus não chamou para ficar do lado de fora do templo, e Deus não chamou ninguém para ficar pedindo esmolas fora do templo, mas Deus chamou você para entrar dentro do templo. Deus tem chamado você e eu para entrarmos no Santo dos Santos. Deus tem chamado você e eu para um relacionamento pessoal. Deus tem chamado você e eu para algo muito maior. Deus tem chamado a sua igreja, e nós vamos ver que a Bíblia diz aí que aquele homem fazia isso todos os dias do seu nascimento. Ou seja, a igreja havia perdido o propósito. A igreja já não tinha mais o propósito de curar, libertar, salvar, transformar, porque estava vazio, o Espírito Santo estava do lado de fora. E às vezes, o Senhor, sabendo o que está acontecendo, nós muitas vezes nos sentimos tão abatidos e queremos mudar nossas coisas, porque Deus amado, na sua sabedoria, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele sabe de tudo. Deus ele governa todas as coisas e ele escolheu você e eu para fazermos parte desse projeto de vencedor. Deus escolheu você e eu para entrarmos dentro da palavra do seu templo. Deus escolheu você para entrar na casa dele, não simplesmente ficar do lado de fora pedindo esmolas. A igreja não foi chamada para dar esmolas, a igreja foi chamada para libertar, para curar, transformar, abençoar. Você não foi chamado, amados, simplesmente para ficar ali dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, porque você e eu temos um Deus. Eu até estudava hoje um pouquinho sobre o pastor que toma a ovelha no seu regaço. O pastor que entra no meio da escuridão e arranca aquilo que é dele. O pastor que, como Jesus, desceu até o inferno e quando estava lá na morte, ele foi até o inferno e pegou aquilo que lhe pertencia, os seus santos de todo o Antigo Testamento. Jesus foi ali, trouxe de volta e levou junto com ele aos céus. Por mais que estejamos passando por lutas, nós temos um Deus, o Espírito Santo, que está clamando e gemendo dia e noite por você, amados. Nós temos um Jesus que está intercedendo por você dia e noite. Ele conhece a tua dor, ele conhece a tua luta, ele conhece as tuas necessidades, ele conhece as lágrimas que você derrama à noite, na madrugada. Ele conhece tudo que você está passando. E quantos que estão me ouvindo nesta noite têm se afastado de Deus? Quantos que nos ouvem que têm se escondido de Deus? Quantos que nos ouvem que muitas vezes estão como esse homem aqui, coxo, que toda vez era trazido para receber esmolas, mas teve um momento na vida de cada um de nós que nós não queremos receber esmolas. E Jesus não chamou você para comer esmolas ou receber esmolas. Você sabe disso. Jesus chamou você e eu para sentarmos na mesa do Cordeiro Santo de Deus. O Senhor tem chamado você para comer do melhor. O Senhor tem chamado você e eu para se alimentar do melhor. O Senhor tem nos chamado para nos enchermos de tal maneira da presença dEle, do melhor dEle. João, naquele lugar, já não tinha mais visão para aquilo que estava acontecendo lá fora, porque o foco de Pedro e João estava onde? Dentro do templo. E de repente, João, cheio do Espírito Santo, já não passam mais como passavam ali, vendo aquele homem coxo e dizendo: deixa ele continuar a vida dele, porque não tem mais jeito, não. Homens cheios do Espírito Santo agem, cheios do Espírito Santo. Homens cheios do poder de Deus vão agir à altura da palavra de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus vão agir à altura do seu Deus. Tanto é que a resposta de Pedro e João é exatamente isso. Olha, quando ele diz lá no versículo 5, de 4, olha para nós, disse ele. Então o homem orou, olhou, esperando receber o quê? Alguma coisa, receber o quê? O que sempre recebia. Às vezes estamos orando a Deus, esperando receber o que sempre recebemos. Nós nos acostumamos daquilo que muitas vezes acontece conosco. Mas note que Deus chamou você para fazer a diferença na face da terra.
Chamada igreja, porque enquanto o mundo lá fora estaria em aflição, você e eu estamos no plano de Deus. Vocês sabem qual é a palavra que Deus tem dado, a promessa de Deus, o Shekinah de Deus, a glória de Deus. Você conhece, amados, o que Deus tem falado no teu coração. O mundo lá fora diz, não tem mais jeito. Você sabe que eu, você, nós sabemos que tem jeito. O mundo lá fora está como este homem colocado na porta do templo, esperando uma esmola. Mas você e eu, e Deus está chamando o seu povo, Deus está chamando aqueles que têm fé, aqueles que creem. Jesus está chamando você para despertar outros, porque diz a palavra de Deus aqui no versículo 7, e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos o que se firmaram. Note que Jesus, amados, ele usou Pedro desde o começo, João, desde o começo lá do capítulo 3, em todo momento. Eles foram chamados para orar, amados. Eles estavam orando em todo o tempo, na hora nona. Eles oravam a hora nona, a terceira hora, a hora sexta. Eles paravam, não paravam de orar, clamavam a Deus. Eles estavam na presença de Deus. E, de repente, eles passam por aquele homem que estava ali, como sempre esteve. Enquanto você está na escuridão, o diabo não se incomoda. Mas desde que você ver um feixe de luz, o inimigo se levanta. Enquanto você está ali, não incomoda o inimigo, não se incomoda com você. Mas a Bíblia diz, se você der uma olhada na tua Bíblia depois, em Êxodo, capítulo 17, diz que depois que a água brotou da rocha, Amaleque se levantou contra Israel. Depois que a água jorrou da presença de Deus, o inimigo se levanta. Porque assim acontece, quando você e eu começamos a ser cheios do Espírito Santo, o inimigo começa a se levantar. Mas a Bíblia diz que ele se levanta para o quê? Para cair. Porque a palavra de Deus diz que a água que o Senhor te dá, o alimento que Deus te dá, ele vai te sustentar todos os dias. E Deus está falando para você e para mim nesta noite, filho. Eu tenho chamado você para levantar as pessoas que necessitam de você. Nós estamos falando sobre isso. Quantas pessoas têm necessitado da tua oração? Quantas pessoas têm necessitado da tua fé? Quantas pessoas têm necessitado da palavra que você tem recebido? Quantas pessoas têm necessitado da tua oração? Porque como é importante a tua oração diante do Senhor. Como é importante o teu clamor diante de Deus. Como é importante quando você e eu deixamos o Espírito Santo trabalhar de tal maneira que você vai poder dizer, como Pedro e João: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Há poder na palavra de Deus, há poder quando você ora. Diz a palavra que eles estavam saindo do templo, estavam no templo orando. Eles estavam subindo para orar. O alvo era outro. A vida deles mudou. Eles não mais estavam com dúvidas. Eles tinham certeza daquilo que o Senhor Jesus tinha preparado na vida deles. Lembra que Deus falou conosco em 1 Reis, lá, 17, 16, diz: Elias, até quando cocheareis entre dois deuses? Quando a nossa fé vai ficar cocheando com dúvida, incertezas, medos, pavores? O que Deus pode fazer por nós, amados, se até aqui o Senhor tem nos ajudado? Ei, igreja do Senhor, acorda, desperta-te, porque como Deus fez com Pedro e João, com aquele cego, aleluia, e a Bíblia diz que aquele homem voltou a andar de tal maneira que as pessoas puderam reconhecer quem era aquele homem, era o de sempre, não mais. Agora o Espírito Santo, Jesus entrou naquela vida, aleluia. Jesus tem entrado na tua vida com poder e glória. Ontem, eu achei engraçado, o Natan ontem fez uma pergunta lá na cozinha, nós estávamos jantando, e o Natan falou assim lá para todos nós, jogou a pergunta: quem quer assim de novo? Eu fiquei meio espantado. A minha esposa disse: eu não quero voltar para a barriga da minha mãe, eu não quero voltar a nascer de novo. Ele disse: não, quem quer nascer de novo? Eu falei assim: sim, nascer de novo, papai, nascer de novo, como Jesus falou. Aí eu entendi o que ele estava dizendo. Quero nascer de novo em espírito. Quem quer nascer de novo? Todos nós necessitamos de nascer de novo. Nicodemo sabia disso. Sabia como podia ser. Fomos pegos de surpresa pelo Natan. Nascer de novo eu. Amados, o quanto nós estamos precisando ser cheios desse fogo de tal maneira que você vai mudar circunstâncias que estão à sua volta. Rapaz, o Senhor diz, quando diz que o Senhor cresça e eu que diminua.
Que você continue pregando esse evangelho, orando, intercedendo, que nós continuemos a nossa vida com Deus, porque o Senhor tem nos chamado para uma vida de oração, seja ela nona, sexta, terceira hora, de madrugada. Você não está percebendo que a nossa vitória está baseada na nossa oração com Deus? Que quando você ora, Deus opera. Eu gosto daquele texto, Êxodo 17 diz que quando Moisés levantou as mãos, Israel prevalecia. E quando Moisés ficava cansado, Israel era derrotado. Oh, amados, quantos crentes pararam de levantar as suas mãos para os céus? Eu falava, puxa vida, se eu posso orar da mesma maneira no meu quarto, eu posso orar com as minhas mãos erguidas, eu posso clamar a Deus com as minhas mãos erguidas. E eu falava até domingo na igreja, onde estão os nossos aleluias? Onde estão nossos glórias a Deus? Onde está você cantando ao Senhor? Porque um glória a Deus muda toda a sua história. O diabo quer que você e eu fiquemos ali como esse homem coxo ali mendigando, e o pão, mendigando uma moeda, mendigando, e alguns estão satisfeitos com a sua vida espiritual, como ela está, mas Deus está falando para você e para mim, filho, eu quero te abençoar de tal maneira, eu quero entrar na tua vida de tal maneira, a vida de tal maneira, eu quero transformar você de tal maneira, eu quero usá-lo para que você possa falar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Porque diz a palavra de Deus que depois de Pentecostes, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Eles não se importavam nem em perder suas próprias vidas, porque eles amavam a Deus de tal maneira, porque eles aprenderam a depender do Senhor de tal maneira. Já não era mais eu quem vivia, disse o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, mas o Senhor Todo-Poderoso. Já não faço mais por mim mesmo, mas é Deus agindo através de mim. Já não sei de nada, diz Paulo, mas eu prego o que o Senhor coloca no meu coração. Eu não venho com sabedoria do homem, mas eu prego a vocês aquilo que Deus tem colocado na vida de Paulo, era isso que ele dizia, e é isso que Deus está fazendo conosco nesta noite, amados. Precisamos buscar um Pentecostes, precisamos buscar a Deus, precisamos buscar batismo de fogo, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, precisamos clamar ao Senhor, amados, porque Deus quer fazer a diferença na tua vida. Lança fora as coisas do passado, lança fora as tristezas do teu coração. Leia lá Salmos 42, o salmista diz lá: ainda voltarei a cantar ao Senhor, minha alma, porque estás abatida, porque choras. Certo que nós vamos olhar para o Senhor, para a sua face. Lá diz lá que a sua face é a minha cura, a sua face, Senhor, é a minha salvação. É quando você olha para o Senhor que você é curado. É quando você olhamos para Deus, você é transformado. É quando você olhamos para o Senhor, diz aqui que eles olharam para Pedro e João. É quando você olha para o Senhor que o teu milagre acontece. É quando você toca em Deus e Ele te toca. É quando eu quero de Cristo mistura-se com o nosso eu quero. E Deus pode fazer um milagre de tal maneira na tua vida. É quando você diz: eis-me aqui, Senhor. Faça comigo essa obra. Faça comigo esse agir. Como Deus tem esperado você e eu. Falava até domingo na igreja, como Deus tem sido paciente conosco, tantos anos de paciente, quantos anos Deus tem sido paciente com você. Eu gosto de uma passagem, o tempo está acabando, mas ele diz lá: ó Gálatas, insensatos, não houver perseguição, vocês voltaram para o judaísmo. Então logo vieram as lutas e vocês deixaram aquilo que vocês receberam, que é o Senhor. Nesta noite, quem é que tem te mantido de pé? É Deus. Quem é que tem te curado todas as manhãs? É Deus. Quem é que te mantém sadio? É Deus. Quem é que nos dá a vida? É Deus. Olha porque você respira, é Deus. Olha porque você pode andar, é Deus. Senhor, eu estou aqui hoje porque o Senhor está comigo. É o Senhor que te ajuda. Eu falava: Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Eu não tenho nada para te dar, mas o Senhor é a minha fonte inesgotável de bênção. Eu sou um adorador, eu sou um servo teu, Senhor. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem te guarda, é Deus que está trazendo esse encontro aqui às terças-feiras, é Deus que está nos chamando, amados. A Bíblia diz que um punhado pode mudar a história de uma nação inteira. Se Deus encontrar um justo, diz, lembra a oração de Abraão: se tiver um justo, Senhor, se tiver uma família de justos, o que o Senhor vai fazer? Vou preservar.
sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui hoje, uma bênção tão especial de Deus nas nossas vidas. Eu tenho sentido um fogo tão grande no meu coração e eu quero agradecer a Deus pela vida da Débora, que tem nos abençoado com esses encontros e com os irmãos que têm participado. Poderias falar o nome de todos vocês aqui. Vocês têm sido tão amigos e tão juntos e têm orado, temos clamado junto e alguma coisa Deus está fazendo nesses nossos encontros. Eu não sei dizer o que Deus está fazendo, mas algo Deus está fazendo conosco. Eu sei que muitos estão sendo tocados por uma coisa que eu também não sei explicar, mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está enchendo os nossos corações. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está nos chamando para algo tremendo, como Deus fez com John Wesley, como Deus fez com Whitfield, como Deus fez com Finney. Deus quer fazer na minha vida, na tua vida nesta noite, como Deus tem chamado você nesta noite para fazer a diferença na tua vida. E eu vou terminar dizendo uma coisa: pare de ficar murmurando, reclamando, chorando, e isso e aquilo. Leia Salmo 42, porque ali o Senhor disse: olha, ainda minha alma, nós voltaremos a cantar ao Senhor, nós voltaremos a cantar a Deus, nós voltaremos a dar um glória a Deus. Volte. Nós precisamos desse Pentecostes, Senhor. Vem nos batizar com fogo, o teu Espírito Santo, Senhor. Vem nos batizar com esse amor para que possamos, como eles fizeram, ir tomando aquele coxo pela mão direita. Ah, amados, quantas pessoas à tua volta estão no chão clamando por algo e você tem para dar, e você pode dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e eu te dou Jesus nesta noite. Você quer aceitar Jesus na tua vida? Oh, aleluia! Você pode levantar o doente? Pode. Você para ajudar aqueles que necessitam. Deus não chamou você e eu para apontarmos os defeitos deles. A Bíblia diz: aquele que é forte socorre o que é fraco. Aquele que pode orar, continue orando. Aleluia. Você e eu que estamos aqui hoje, Deus está chamando um povo santo. Você é santo. Oh, aleluia. Porque o Senhor é nosso pastor. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor Deus. Anderson, se fechou o áudio. Os pedidos de oração que estão aqui na minha mesa hoje. Que nós possamos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar tocando cada vida nesta noite, a vida da Silvana, a vida da Fernanda, desta família, da sua neta Ana, Senhor Deus. Abençoe estas vidas nesta noite. Abençoe a sua cirurgia no joelho da Silvana. Controle desde já na mão daqueles médicos, abençoando, curando, transformando. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, na direção desta vida. Tira todo o medo, Senhor Deus, que essa moça, essa mulher possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, de igual modo a Fernanda, a Ana, Senhor. Vai entrando com providência nessa família, nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, colocamos a vida do nosso irmão Dedial na Tua presença. Oh, Deus, encha com Teu Espírito Santo, encha com um cântico novo. Nossa, Senhor, em tudo aquilo que ele tem vivido, aprender a te louvar e glorificar o teu nome, Senhor, e ser cheio da tua presença. Abençoamos o Vital, Senhor, que está com pneumonia, vai curando esta vida, vai transformando, vai tirando toda a doença agora. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque tu és santo, Pai. Vai curando esses vasos, vai curando esses nomes em nome de Jesus. Toma-os em tuas mãos. Eu oro, Senhor Deus, nesta noite, eu oro para a vida dele, Senhor. Colocamos a vida desse menino Eric na tua presença, Senhor, que ele também venha te conhecer, experimentar os teus caminhos, que ele possa saber quem tu és, que ele possa te conhecer mais e mais, que ele possa, Senhor Deus, nesse aniversário, ter experiências contigo, como o Senhor deu para Samuel. Senhor, abençoe este povo nesta noite. Guarda cada família, enche com teu Espírito Santo, com teu poder, que haja a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre cada vida, Senhor, cada família, cada lar, cada casamento, Senhor. Nós oramos nesta noite, oramos pelos nossos filhos, oramos pelas nossas igrejas, oramos pelos nossos pastores, em nome de Jesus, Senhor. Encher cada um de nós com teu Espírito Santo, vem nos encher com a tua previdência, vem trazer poder sobre as nossas vidas nesta noite. Eu oro, vai tocando a vida de cada um de nós, Senhor, e amanhã